Angola conquistou um título importante na África após 20 anos do seu último título, e esse torneio é o torneio da COSAFA Cup. Hoje vamos falar sobre a COSAFA Cup e como os Palancas Negras estão formando uma geração de ouro. Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui. Um abraço para todo o Brasil, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal, Cabo Verde, todos os países, todos os palopes, porque hoje nós vamos falar sobre Angola, especialmente um abraço para os irmãos e irmãs angolanas que estão aqui para esse vídeo, sempre lembrando que aqui a gente é independente, então a gente precisa muito do like aqui embaixo, bem rapidinho, para que esse conteúdo chegue mais longe, né, cara? E os angolanos, as angolanas são muito boas e bons nisso, porque eles sempre engajam muito aqui no canal, sempre compartilham, sempre já deixam um like e comentam, e isso ajuda muito aqui no canal. Estamos tentando chegar a 10 mil inscritos aqui, tá? Então deixa o like aqui já no comecinho para ajudar o nosso conteúdo, porque muita gente nem conhece a COSAFA Cup aqui no Brasil, mas é um torneio importante e é muito importante no contexto de formação da próxima geração dos Palancas Negras. A gente já tem vídeo aqui, eu vou deixar no final os cards ali, dos vídeos falando sobre a geração angolana. Tem um vídeo específico falando sobre a próxima geração angolana e como a geração angolana vem captando jogadores na diáspora, né? Dando um exemplo em relação a outras seleções do continente africano que já vem fazendo isso, e como Angola de Pedro Gonçalves vem sendo muito importante. Mas primeiramente, depois que vocês já deixaram o like, já se inscreveram aqui no canal e já compartilharam esse link, já seguiu lá, tá? África Mamba Oficial no TikTok e África Mamba Oficial também no Instagram, para quem quiser seguir também. Vamos falar sobre a COSAFA Cup. É basicamente um torneio ali entre países da região astral da África Austral, né? Angola, África do Sul, Namíbia, Moçambique e outros países que normalmente costumam ser convidados também para participar da COSAFA Cup. E é um torneio que surgiu lá no final da década de 90 ainda, e é um torneio que acontece todos os anos, né? Normalmente é um torneio ali que ajuda exatamente a esses países da região austral a terem um calendário mais competitivo dentro do contexto lá no final da década de 90, que a África do Sul estava voltando a ter uma seleção oficialmente falando, após o regime do Apartheid, e a África do Sul foi uma das formadoras da COSAFA Cup para sempre manter ali aquela região da África Austral e daquelas seleções bastante competitivas. Então, a COSAFA Cup, ela basicamente acontece, com exceção de um ano, por causa da pandemia da Covid-19, todos os anos. Então, assim, a gente está sempre vendo ali nessas competições, por exemplo, como as seleções acabam formando alguns atletas dentro desse torneio anualmente, que depois vão disputar ali jogos na seleção principal. E, primeiramente, quando a gente fala de COSAFA Cup de Angola, a gente vai ter que falar do Pedro Gonçalves. A gente está falando de uma geração e de uma seleção, especialmente de Angola, que conquistou pela última vez a COSAFA Cup lá em 2004. Há 20 anos, os Palancas Negras não conquistavam a COSAFA Cup. E o Pedro Gonçalves foi muito importante nisso, porque ele basicamente foi o mesmo cara que levou a para as quartas de final da Copa Africana das Nações no começo de 2024. Ele nem precisava estar na COSAFA Cup, ele poderia colocar outro, ou indicar outro treinador da base, ou outro treinador específico ali pela Federação Angolana de Futebol, mas ele fez questão de estar junto com esses atletas, porque é importante para essa geração, especialmente os atletas que ainda jogam no girabola, ter no principal treinador da seleção um espelho ali, né? Então, a COSAFA Cup nesse ano é muito importante para Angola, e essa geração intermediária que ainda vai jogar mais vezes na seleção principal de Angola, ter momentos de decisão, trabalhar a sua mentalidade nessa COSAFA Cup, porque chegar em decisão, chegar na final, disputar torneio contra outras seleções ali da região da África Austral, ajuda a esses atletas a terem mais experiência e uma mentalidade vencedora. E é isso que o Pedro Gonçalves está buscando, e a imagem dele no título sobre a vitória contra a Namíbia, que daqui a pouco eu vou falar melhor, é uma imagem muito simbólica de um cara que vem sendo muito importante para esse projeto de captação de jovens. Aliás, o Pedro Gonçalves, como a gente já falou em outros vídeos, o Pedro Gonçalves teve experiências na categoria de base do Sporting de Portugal, né? Ele treinou o Rafael Leão nas categorias do Sporting de Portugal há alguns anos atrás. Então, é o cara ideal para esse momento do projeto de Angola. Essas imagens dele são muito importantes para o simbolismo dessa geração, tá? Mas é importante a gente falar que na última vez que Angola tinha sido campeã, em 2004, quem estava era simplesmente Acuá. O Acuá, que é um dos maiores, se não o maior jogador angolano da história
do futebol dos Palancas Negras. E é curioso, né? Porque ele estava em 2004 sendo campeão na COSAFA Cup por Angola. 2 anos depois, ele foi o cara, basicamente, que levou Angola à sua primeira Copa do Mundo em 2006, lá na Alemanha, e estava jogando a Copa do Mundo em 2006 na Alemanha. Só para a gente perceber que a COSAFA, ela pode não ser um torneio, óbvio que não é que nem a Copa Africana de Nações, o CHAN, né, que é os torneios ali, que seria uma Copa Africana de Nações só com seleções, com atletas de ligas nacionais, é mais importante. A COSAFA Cup talvez esteja no 3º nível, mas a COSAFA Cup, para ganhar rodagem, para ganhar experiência, para jogadores que depois jogarão na seleção principal, é muito importante. Tá o maior exemplo deles aí. Em 2004, o Acuá, para muitos, o maior jogador angolano da história, jogou aquele torneio. 2 anos depois, conquistou uma vaga para a Copa do Mundo com os Palancas Negras, tá? E a gente precisa falar de alguns bons nomes dessa geração de Angola nessa COSAFA Cup que foram muito importantes. Entre eles, Mindinho aqui no Brasil, para os angolanos que estão nos assistindo, tá me assistindo aqui, Mindinho é esse dedo aqui, como a gente fala aqui no Brasil, que é o dedo mindinho. Então é um pouco engraçado ter um jogador chamado Mindinho aqui, mas aqui no Brasil a gente já está acostumado com jogadores com nomes diminutivos, né? Como Ronaldinho, por exemplo. Então, o Brasil tem muito disso também por causa de Angola, né? Esses sobrenomes, Vidinho, Mindinho, Maestro, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele também. Essa dupla, Vidinho e Mindinho, foram muito importantes. O Vidinho, eu já tinha ouvido falar dele porque eu já tinha visto alguns jogos dele pelo Petro de Luanda, né? Que é o maior campeão angolano também, né? Então, assim, é importante falar porque o Vidinho, cara, ele foi um dos principais jogadores de Angola nessa COSAFA Cup e ele foi o melhor jogador da final contra a Namíbia. E foi um jogo onde Angola goleou por 5-0 e o zagueiro foi o melhor em campo. Então, pra gente perceber também como essa geração angolana tá começando a formar bons defensores, cada vez mais, né? Tanto os que jogam ou que começaram a jogar em Angola, como aqueles jogadores que estão na diáspora que o Pedro Gonçalves vem levando para a seleção principal agora, né? Então, assim, começa por aí, um bom destaque dos zagueiros nessa campanha da COSAFA, que sofreu poucos gols, 3 ou 4 gols durante toda a campanha da COSAFA Cup. Um outro cara que eu gostaria muito de falar aqui, cara, que é o Maestro, né, que é o sobrenome dele. O Maestro, para mim, foi o jogador que eu mais curti essa COSAFA Cup. Como vocês podem ver, é um jogador muito técnico, e aí volta a falar dessa geração, por exemplo, de Angola, e como essa geração de Angola só precisa ser melhor cuidada, porque talento tem muito, cara. É um cara que se formou na academia, né, de futebol de Angola, para ser mais exato, e depois ele acabou fazendo a categoria de base também no Benfica B, né, cara. Hoje ele joga na Turquia, mas ele fez ali, assim, de 2022 a 2024, as categorias de base no Benfica, um clube tradicional, aí com uma bela categoria de base em Portugal, uma das melhores categorias de base do mundo, né? E, cara, ele simplesmente destruiu nessa COSAFA Cup, ele jogou muito. O Maestro foi decisivo basicamente em quase todos os jogos. Esse gol que vocês estão vendo agora, cara, que ele faz um gol, cara, esse gol de falta é simplesmente absurdo. Eu falo muito aqui, cara, como Angola e Brasil, por muito tempo, especialmente o Brasil, tem atualmente um problema que é a quebra da sua identidade. Aqui no Brasil agora parece que é proibido dar um drible, dar uma pedalada, parece que é proibido agora, sendo que o futebol brasileiro é exatamente isso, cara, é ginga, é pedalada, é esse tipo de imagem que vocês estão vendo agora na final do Maestro no primeiro tempo contra a Namíbia. Isso é o futebol brasileiro. Por quê? Porque o Brasil tem muito de Angola, né? Porque o Brasil é o país mais africano fora da África. Então a gente não pode tolir os nossos jogadores de serem jogadores como o Maestro, camisa 10, que chega na final e faz exatamente isso. E, cara, ele é exatamente jogador angolano que a gente aprendeu a gostar e aprendeu a amar, assim como o Gelson Dalla no futebol principal. Então, assim, esses lances do Maestro na COSAFA Cup só mostram que, como camisa 10, a seleção de Angola e dos Palancas Negras estão muito bem, a gente não pode deixar de falar isso, né? Lembrando também que 23 dos convocados para a COSAFA Cup, dos 23, 20 jogadores já foram utilizados pelo elenco principal, então não é necessariamente
uma seleção com pouca experiência, uma seleção que já tem uma rodagem no elenco principal e que está sendo preparada para cada vez mais entrar em momentos competitivos pela seleção principal do Pedro Gonçalves. Ela conquistou pela 4ª vez a COSAFA Cup, chegou na final contra uma Namíbia, que é basicamente a Namíbia que disputou a última Copa Africana das Nações no começo do ano, com boa parte dos jogadores que disputaram a Copa Africana, e a Namíbia chegou até as oitavas de final da CAN 2024, então não era qualquer Namíbia que nós estamos falando. Então, Angola conquistou pela 4ª vez a COSAFA Cup, 5-0 numa final contra a Namíbia, com muitos talentos ali, assim, interessantes, que vão jogar também na seleção principal. Angola voltou a uma final de COSAFA Cup 18 anos depois, então foram 18 anos, 18 edições, basicamente, sem chegar a uma final da COSAFA Cup. Demonstra que essa competição não é uma competição fácil assim, tá? E também a gente tem que colocar mais outros 2 destaques que eu gostei muito. O Keliano, para mim o Keliano, cara, é um dos melhores meio-campistas dessa safra dos Palancas Negras de Angola, porque eu lembro de assistir 2023, um clássico entre 1º de Agosto e Petro de Luanda, que ele decidiu o jogo, ele fez o gol ou um dos gols, e a gente tem aqui até a reação que eu fiz com o Marcos Carvalho sobre o Keliano, ele faz um dos gols fora da área contra o Petro de Luanda, lá no estádio 11 de novembro, e marca basicamente ali um dos gols, ou o gol da vitória pelo clube 1º de Agosto. Ele que já foi, inclusive, até cogitado ano passado pelo Lille da França, que é um bom formador também, que sempre desenvolve jogadores e vende por preços muito mais altos lá na Europa. E o Keliano é esse tipo de jogador que já foi convocado, inclusive para a Copa Africana das Nações, se não me engano, por Angola, mas que ainda necessita de uma rodagem maior nesse meio de campo do elenco principal. E ele, mais uma vez, faz uma grande COSAFA Cup por Angola. O Keliano, dos meio-campistas angolanos, é um dos meio-campistas que eu mais gosto de observar e que eu mais vejo talento e potencial nele. Gostaria muito de ver ele no futebol brasileiro, inclusive para ganhar uma rodagem. E o outro exemplo é o Depu, né, cara? O Depu é um jogador que está no Gil Vicente de Portugal, mas também aí teve a sua formação basicamente no futebol angolano também, e que foi basicamente o artilheiro da COSAFA Cup, né? Se a gente pudesse colocar, talvez o grande destaque foi o Depu, o artilheiro da COSAFA Cup, foi o cara que decidiu quase todos os jogos, basicamente, da seleção de Angola, mesmo quando não fez gol, foi um jogador muito participativo, e dentre esses atacantes angolanos que até bem pouco tempo atrás jogavam, por exemplo, na seleção, no Girabola, perdão, que é a liga local de Angola, é o jogador que eu mais gosto, de camisas 9. Eu sei que a gente tem uma Mabululu, que é a lenda dessa geração, como camisa 9, mas eu acho que o Depu é esse jogador que vai ser o substituto do Mabululu na seleção principal como titular. Eu gosto muito dele. Se não me engano, o Depu jogou no Petro de Luanda, né? Eu lembro de ver alguns jogos dele também, junto com o Gilberto. Então, assim, cara, essa Angola, que após 20 anos depois de conquistar aquele torneio com Acuá, um dos maiores jogadores da história do futebol de Angola, lá em 2004, a COSAFA Cup, 20 anos depois agora conquista novamente esse torneio, que muito mais que o título, aponta para um momento histórico dessa geração angolana. A organização e um projeto de integração entre elenco principal e categorias de base, que o Pedro Gonçalves sabe muito bem fazer isso. O que eu quero dizer com isso? Essa geração que foi campeã em 2024 da COSAFA Cup por Angola é uma geração que boa parte dela, pelo menos os titulares ali, serão aproveitados no elenco principal e que utilizaram dessa COSAFA Cup, ganhando título, goleando, fazendo gol, para melhorar a sua competitividade e a sua mentalidade vencedora dentro do contexto dos Palancas Negras. Então não é à toa que a gente fala que, pelo menos nos últimos 2 anos, o Pedro Gonçalves vem liderando um projeto que, apesar de todos os problemas, junto com a Federação Angolana, que também é problemática, ainda assim, vem fazendo agora, especialmente depois da Copa Africana das Nações, um projeto de integração que todos esses jogadores que agora que jogaram com o COSAFA Cup, que forem convocados, por exemplo, para próximas eliminatórias da Copa Africana 2025, eles já cheguem acostumados a jogar no mais alto nível da seleção principal, porque já estão jogando entre os melhores jogadores ali nessa base, digamos assim, da COSAFA Cup. Angolanos, brasileiros, namibianos, moçambicanos, né? Moçambique fez uma ótima COSAFA Cup também, cara. 3º lugar para Moçambique da COSAFA Cup. Depois eu tenho que falar sobre Moçambique, mas tem que dar um abraço para os irmãos moçambicanos, especialmente para Chiquinho Conde, que vem fazendo um trabalho espetacular
em Moçambique. Mas eu quero saber de vocês o que significa esse título da COSAFA Cup para Angola, 20 anos depois conquistando um título importante e, sobretudo, uma geração que basicamente vai fazer parte desse ciclo para a Copa do Mundo, desse ciclo para a Copa Africana de 2025. Maestro Show, jogou muita bola na COSAFA Cup. Depu, jogou muita bola. Keliano, gostei muito. Vidinho e Mindinho, a dupla de zagueiros, muito bem também. E outros jogadores da Angola também que se destacaram muito bem. Esses jogadores especialmente, cara, Keliano, Maestro, o camisa 10 e Depu, fiquem de olho neles, porque eles já não são mais o futuro de Angola, eles são o presente de Angola. E se você gostou desse vídeo, deixa a curtida e deixa um comentário aqui o que vocês esperam dessa geração de Angola, que essa COSAFA Cup representou para essa geração que vem sendo construída, especialmente pós-Copa Africana de Nações, pensando eliminatórias para a Copa, pensando Copa Africana de 2025. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa a inscrição, segue lá África Mamba no TikTok, África Mamba também no Instagram. E se quiser me seguir, Luiz Fernando Filho, Luiz conhece, tá? Luiz Fernando Filho em todas as redes sociais, tá? Espero que vocês tenham gostado. Maratone os vídeos aqui do canal, tem muita coisa sobre Angola aqui também, tem muita coisa sobre Angola que vocês vão gostar, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo e nunca esqueça que o África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil, para toda Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Portugal e para quem mais quiser assistir. Até o próximo vídeo e fé!